Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ângela e a Beatriz. Nós somos coordenadoras do projeto Cuidando do Cuidador. Hoje a gente está relançando o projeto com muita alegria. Esse projeto aconteceu nos anos de 2017 e 2018 e uma parte de 2019, e acabou que nós tivemos que suspender por causa da pandemia, né? E agora a gente está retornando com maior alegria, né? O projeto Cuidando do Cuidador, ele é voltado para os servidores que cuidam, né, de familiares. E a gente fez uma inscrição em que a gente perguntava para vocês se vocês eram cuidador ou não. A gente vai tentar entrar em contato, mas mesmo assim, quem não tivesse inscrito, entre em contato com a gente, né, mandando e-mail para o CETISOC ou mandando Teams para a gente, né? Eu sou Maria Ângela Rocha Paz e a Beatriz é Beatriz Rodovalho Amaral, tá? Se alguém quiser mandar alguma mensagem para a gente pelo Teams, esses são os nossos nomes, tá bom? Então, eu quero agradecer a Mércia, né, nossa colega de trabalho, nossa nutricionista aqui do TRF, que prontamente aceitou o nosso convite. Ela é graduada em nutrição pela UNB, pós-graduada em nutrição clínica, esportiva e fitoterapia funcional, tem especializações em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, e formação em nutrição comportamental. Muito obrigada, Mércia. Eu que agradeço. É um prazer sempre falar sobre nutrição e é um prazer estar aqui no TRF, participando desse projeto muito bonito, que é cuidar, né? É o projeto Cuidando do Cuidador, que é o que a gente tenta fazer dentro do nosso serviço de saúde. E agora eu vou passar alguns conceitos para vocês sobre essa temática e a nutrição. Então, essa foto, né, ela é emblemática, né, ela mostra alguém cuidando, né, de uma pessoa idosa, mas a gente sabe que o cuidador ele pode cuidar de outras pessoas que não sejam idosas, né? Eu posso ser uma cuidadora de criança, eu posso ser uma cuidadora de alguém que tem alguma deficiência física ou mental, né? Então, essa minha abordagem, ela é para todo tipo de cuidador, tá bom? Bem, então, quais são os tópicos, né, que vão ser abordados? Eu vou dar um breve panorama, né, do perfil de um cuidador, o papel do intestino na saúde mental e emocional, os neurotransmissores que regulam as nossas emoções, como usar o mindfulness e o mindful eating na regulação do humor e da fome emocional, né, porque é extremamente comum o cuidador ele descontar as suas emoções na comida. A gente vai falar também sobre os nutrientes e alguns fitoterápicos adaptógenos, né, na regulação do humor e na redução do estresse, né? Então, como que a gente pode usar a comida, como que a gente pode usar as plantas para lidar melhor com a situação de estresse crônico? E as estratégias alimentares e comportamentais para uma vida mais feliz, né? Porque se a gente não consegue mudar o ambiente onde a gente está inserido, né, a gente pode conseguir mudar a forma de se relacionar com aquela situação de estresse, né? Então, são essas estratégias comportamentais que eu quero trazer para vocês, além das estratégias alimentares. Então, a gente falando aqui um pouquinho sobre o perfil do cuidador, né? Normalmente, quem é o cuidador? É aquela pessoa que é atenta às necessidades das outras, né? Ela prevê as necessidades das outras sem que as outras pessoas precisem necessariamente pedir, né? Então, ele é uma pessoa que ajuda, que está ali disponível para ajudar e ajuda muitas vezes sem que alguém tenha pedido, né? Então, tem um conhecimento maior da vulnerabilidade humana, então, normalmente são pessoas com acessibilidade maior, né? Tem essa personalidade mais altruísta mesmo, né? De ajudadora, de cuidadora. E aqui são os dois pontos que eu considero extremamente importantes para a gente refletir.
normalmente essas pessoas, elas consideram que as necessidades dos outros são mais importantes do que as necessidades delas. E muitas vezes essas pessoas não conseguem pedir ajuda, né? Então, elas acham que elas não têm necessidade, ou elas acham que a necessidade do outro é mais importante, e ainda tem um agravante de ter dificuldade de pedir ajuda. Pode passar. Então, agora a gente vai estudar o papel do intestino na saúde mental e emocional, né? Então, se alguém já assistiu uma outra palestra que eu dei sobre o intestino, a gente vai ver bastante sobre isso. A gente sabe qual é o papel do intestino na nossa saúde mental e emocional, ele como um grande produtor de neurotransmissores, principalmente os neurotransmissores que regulam o bem-estar, né? Além disso, né? Não o que o intestino faz? Aqui, os slides. Posso continuar? Posso? Ah, sim. Olha, eu recebi aqui uma informação, um pedido para vocês fecharem os microfones, por favor, para não aparecer essa interferência. Então, vamos voltar. Eu estava falando do intestino, né, e da importância dele na produção de neurotransmissores e na absorção de nutrientes para formar os neurotransmissores, né? Então, a gente já ouviu essa expressão que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro, né? E é verdade, né? O cérebro, ele tem uma ligação direta com o intestino, através de um nervo chamado nervo vago. E eles têm uma relação bidirecional. Então, o cérebro, ele se comunica com o intestino ele se comunica com o cérebro. E, recentemente, a gente tem visto um outro conceito, não só chamado de intestino, eixo intestino-cérebro, agora é eixo microbioma, intestino e cérebro. Por quê? Porque a ciência tem mostrado que as bactérias que habitam o nosso intestino têm um papel crucial na nossa saúde emocional e mental. Então, eles se comunicam entre si. Então, o intestino com o microbioma, com o cérebro. E aí, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar a tela, eu vou dar continuidade, tá? Então, o que a gente precisa saber sobre o intestino, né? Quais são os fatores que atrapalham a absorção de nutrientes, né? Quais são os fatores ambientais que podem prejudicar a nossa microbiota intestinal? Então, o primeiro fator que eu gosto de mencionar é o uso de antibiótico, né? Então, a gente sabe que uma boa parte das pessoas, ao longo da vida, fez muito uso de antibiótico. E o que o antibiótico faz? O antibiótico, ele mata as boas bactérias, as más bactérias, né? E ele não é seletivo para as boas bactérias. E aí, o que acontece quando eu faço uso crônico de antibiótico? Eu perco a minha imunidade, né? A minha barreira imunológica que eu tenho no intestino, eu acabo perdendo. E aí, com isso, eu abro espaço para que moléculas de alimentos mal digeridas ultrapassem a barreira intestinal, caiam na corrente sanguínea e causem um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele pode causar também uma neuroinflamação. E aí, quando eu tenho esse processo de neuroinflamação, eu tenho o quê? Uma dificuldade na recepção dos neurotransmissores, eu tenho dificuldade na produção dos neurotransmissores que regulam o prazer e o bem-estar, né? E além disso, a gente tem outros fatores, né? A gente tem, você pode passar, só para a gente chegar... Só mais um pouquinho, e aí depois você volta, 2 slides, tá bom? E aí a gente tem outros fatores que afetam essa barreira intestinal, né, essa saúde intestinal. Então, eu falei do uso de antibiótico,
E agora eu falo do estresse agudo e do estresse crônico, né? O estresse crônico é uma realidade que o cuidador vive, né? E aí a gente tem outros fatores, como o uso de medicamentos, né? Os inibidores da bomba de prótons, né? Então eu dei alguns exemplos aqui, o omeprazol e outros óis, né? A baixa ingestão de fibra prebiótica, então a gente vê a alimentação hoje da população, ela é muito baixa em alimentos que contêm essas fibras prebióticas, né, que são as comidas que as boas bactérias gostam de utilizar, né, e a baixa ingestão de antioxidantes, né, que a gente encontra nas frutas, nas verduras, nos vegetais folhosos, ou atividades físicas intensas, né, então, eu sei que normalmente a gente considera que a atividade física é benéfica, mas a atividade física muito intensa também pode causar uma alteração na microbiota intestinal. Então, é um ponto que a gente também precisa dar um pouco de atenção. Agora, você pode voltar só 2 slides, por favor. Isso, esse é perfeito. E aí eu gosto de falar sobre esse tipo de bactéria, né, que são as bactérias probióticas, né, que são benéficas, mas que são chamadas de psicobióticas. Então, elas foram classificadas de psicobióticas. Por quê? Porque essas bactérias, elas têm uma importância na produção de neurotransmissores que regulam o prazer e o bem-estar. Então, tem estudos que mostram que determinadas cepas de bactérias, né, se a gente estiver em falta dessas bactérias, a gente vai estar mais suscetível a desenvolver depressão e ansiedade, tá? Então, eu gosto muito de falar sobre esse tema, né? Porque hoje a gente consegue encontrar até em algumas farmácias comuns mesmo alguns probióticos para ansiedade, né? Então, a gente vê que para tratar ansiedade, para tratar depressão e outros distúrbios, a gente não pensa mais hoje em dia só em medicamento, né? A gente precisa aliar a nutrição junto com essa medicação para que a gente possa ter um resultado mais efetivo. Pode passar. Pode. E aqui a gente vai falar rapidamente sobre alguns neurotransmissores, né, que regulam essa sensação de bem-estar, tá bom? E os neurotransmissores, eles são esses mensageiros que eles passam informação, né, através de impulsos nervosos, né, que são essas sinapses, e através dessas sinapses que tem aqui nessa foto, a gente consegue passar o sinal que a gente precisa passar, né, a gente consegue sintetizar e utilizar os neurotransmissores relacionados ao prazer e à sensação de bem-estar. Então, alguns deles, né, são denominados excitatórios, né, são alguns neurotransmissores que estão relacionados com luta, com fuga, com estresse, né? Então, a gente vai falar rapidamente sobre eles. Uma é a adrenalina, né, que eu falei para vocês. A adrenalina, no quadro de estresse agudo, né, a gente tem um grande aumento na adrenalina, tá? E a reação é sempre essa, ou é luta ou é fuga. Pode passar. A gente tem a dopamina. Eu gosto muito de falar desse neurotransmissor, porque ele está muito relacionado com os nossos hábitos hoje em dia, né? Então, quando a gente fica na internet, né? Quando a gente fica no Instagram, que a gente busca um vídeo bonitinho, um vídeo que faz a gente rir, um vídeo que dá um prazer, ou então quando a gente busca na comida, né, principalmente alimentos que têm gordura hidrogenada junto com carboidrato, né? Então, um exemplo, sorvete, batata frita, né, são alimentos que aumentam muito a dopamina no cérebro, né? Então, quando a gente come esse alimento que eleva a dopamina, daqui a pouco a dopamina cai e a gente vai querer mais e mais dopamina, né? Então, por isso que esses alimentos, há quem diga que são viciantes por isso, né? Porque eles realmente dão essa sensação de prazer, relaxamento, bem-estar. Aí depois cai e a gente quer mais e mais.
E a gente tem a endorfina, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, está sempre relacionado com a prática de exercício físico, né, com a atividade sexual, né, então é um neurotransmissor que está muito relacionado com o prazer também. Pode passar. E a gente tem o glutamato, que é um outro neurotransmissor excitatório, né, assim como a adrenalina, e ele é extremamente importante, né, porque a gente não pode ficar relaxado o tempo todo, né? Então a gente tem que ir para a ação. Só que quando a gente tem uma alta produção de glutamato, a gente pode ter um processo de neuroinflamação mesmo, né? E a gente tem o GABA, que seria o inverso aí do glutamato, né? Que é um neurotransmissor que está relacionado com relaxamento. Então, é interessante que o GABA esteja sendo bem produzido, né? Para dar sono, para dar relaxamento. E pode passar. E a gente tem, por último, a serotonina, né? Eu deixei até por último para falar um pouco melhor sobre ela, porque o intestino, ele é o grande produtor de serotonina, né? Então, a maior parte da serotonina é produzida no nosso intestino, né? Então, daí a importância do intestino na nossa saúde mental e emocional, né? E a serotonina, ela regula não só o prazer, não só a felicidade, o bem-estar, o relaxamento, como ela também, à noite, ela vai ser transformada em melatonina, né? Então, ela é muito importante para o nosso sono também, né? Então, quando a gente tem um quadro onde eu tenho uma desbiose intestinal, né, que é esse desequilíbrio na microbiota intestinal, normalmente eu vou ter problemas de sono, eu vou ter problemas de humor, eu vou ter problemas de fadiga, né? E é isso que a gente vai trazer aqui para vocês, como que a gente pode melhorar, né? Quais os alimentos que a gente pode utilizar para que a gente tenha um funcionamento ótimo do nosso intestino. Pode passar. Só um instantinho, gente. E a gente tem também o cortisol, né? O cortisol, todo mundo fala que é o hormônio do estresse. Mas o cortisol, ele é um hormônio que ele ajuda a gente a lidar com o estresse, né? Só que quando a gente está num estresse crônico, onde eu tenho uma alta produção de cortisol de forma crônica, né, eu posso sobrecarregar a minha glândula adrenal, né, que é onde o cortisol é produzido, e aí eu passo a ter uma fadiga constante, né, um desânimo constante. Mas tem jeito da gente também trabalhar com a nutrição para a gente modular os níveis de cortisol, mesmo estando numa situação de estresse crônico, como é o caso do cuidador. Tá, e aí agora a gente vai para as desordens físicas e emocionais de quem cuida, né? Quais são? O estresse crônico, como eu falei para vocês, a depressão é extremamente comum, pode passar. Ansiedade, né? Os distúrbios gastrointestinais é extremamente comum, né? As pessoas que estão no processo de estresse terem refluxo, terem azia, ter má digestão, e muitas vezes a gente não olha para a nutrição, né? A gente não olha para a alimentação, a gente olha para a medicação, para ela tratar o sintoma, né? Mas a gente não olha para a causa, né? E nem para a nutrição. Insônia, né, como eu falei para vocês, pode passar. A fadiga, a dor crônica é muito comum, também é uma queixa que eu vejo. Toda vez que eu atendo um paciente que está com dor crônica, que a gente vai perguntar como que é a vida dele, é uma vida de muito estresse, né? E a baixa de serotonina, ela causa uma dor crônica. Tanto é que tem gente que, para melhorar suas dores, precisa usar um antidepressivo, né? Por quê?
Porque quando eu uso antidepressivo, eu consigo fazer com que chegue serotonina no cérebro com mais eficiência. E isso tem a ver com a diminuição das dores. E a gente tem também, na parte alimentar, a alteração de apetite. Então, a gente tem tanto a compulsão alimentar, quanto a gente tem a perda de apetite. Né? De um modo geral, a compulsão alimentar ela é mais comum, né, do que a perda de apetite. Por quê? Porque é onde a gente encontra conforto, né? Onde a gente encontra um prazer numa vida que muitas vezes tá difícil, né, de ser levada. E o que pode acontecer com uma pessoa que, além de cuidar, ainda tem que trabalhar, né, ainda tem que se dividir? Eu não sei se todo mundo já ouviu falar nessa síndrome, mas é a síndrome de burnout, que ela está sempre relacionada com a exaustão em relação ao trabalho. Né? Então, o paciente não, a pessoa, né, de um modo geral, ela chega num nível de estresse tão grande, um nível de ansiedade, que chega uma hora que ela para, né? Ela pifa. Né? Então, a gente precisa aprender a se cuidar antes de chegar nesse estágio que é o burnout. E aí, como que eu vou usar o mindfulness e o mindful eating na regulação do humor e da fome emocional? Né? Então, só falando um pouco sobre o que é o mindfulness, né? O conceito é uma atenção plena, né? É um estado de consciência plena. Né? E isso não é tão fácil da gente conseguir viver num estado de consciência plena. Por quê? Porque a gente está sempre focado no passado ou preocupado com o futuro. Né? É difícil a gente estar presente no aqui e no agora. Então, o mindfulness é uma ferramenta onde ensina a gente a se manter presente, né? A estar presente no aqui e no agora. E, com isso, a vida, de um modo geral, ela se torna muito mais simples, muito mais fácil, né, de ser levada. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo pessoal meu, quando eu amamentava, e eu estava muito cansada, extremamente exausta daquela rotina de acordar todo dia de madrugada, eu acordava com frio, acordava com muito sono, e eu já estava com vontade de desmamar meu filho, e eu decidi que eu pararia de amamentá-lo. E quando eu decidi, eu falei que eu ia me despedir. E aí, o que eu fiz? Quando eu resolvi que eu ia me despedir da amamentação, eu passei a prestar atenção no ato de amamentar. Então, a vida toda eu acordava preocupada com o frio, com o meu sono interrompido, né, com o incômodo. E nessa semana específica, eu passei a prestar atenção no meu filho mamando, ele me olhando, ele fazendo carinho em mim. Né? E aí, eu achei muito interessante que, após uma semana, eu desisti. Eu falei, não, eu vi prazer naquele momento. Né? Mas e por que eu vi prazer? Porque eu estava consciente do momento presente. E isso é o mindfulness. Né? Você estar consciente do momento presente sem julgamento. Né? Então, quando eu acordava e a minha mente já dizia que vai ser difícil, que vai ser chato, eu vou passar frio, né? Eu já estava indo com a mentalidade de julgamento mesmo, né? E o mindfulness, o que ele prega? Uma mente de principiante, né? Um olhar observador. Então, esse fato que eu contei aqui para vocês foi antes de eu conhecer o mindfulness. Foram anos antes, mas foi algo que me marcou muito. E aí, quando eu fiz um curso de mindfulness, eu entendi que esse episódio, nessa situação da minha vida, eu pratiquei o mindfulness sem eu perceber. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque uma situação de estresse, né, alguém que esteja cuidando, né, de uma pessoa idosa, por exemplo, né, com bastante limitações, ela não tem como mudar
aquela realidade dela naquele momento, mas ela tem como mudar a forma dela ver aquela situação, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? E é por isso que eu trago esse conceito de mindfulness para vocês. Aqui o TRF tem uma prática de meditação, né? Quem quiser participar, tem os horários, né? A intranet está sempre divulgando, e eu gosto de tirar o mito de que tem a ver com religião, então tem a ver com budismo, né? Tem gente que às vezes tem um certo preconceito com o mindfulness quando a gente fala, mas o objetivo é ser isento, né, de religião, é trazer isso, é trazer essa serenidade, né, essa atenção plena mesmo no nosso cotidiano. Tá, então, só volta um pouquinho, eu gosto muito desse conceito, né, que foi o Jon Kabat-Zinn, que ele que trouxe o mindfulness para o mundo ocidental. Então, ele fala, eu gosto de pensar em mindfulness simplesmente como a arte de viver consciente. Pode passar. E dentro do mindfulness, né, surgiu esse outro conceito, que é muito legal também, que é o mindful eating, né, que é uma experiência que envolve todas as nossas partes, corpo, coração e mente, na escolha e no preparo do alimento e no ato de comer. Pode passar. E por que eu trouxe esse conceito do mindful eating? Porque é muito comum a gente que está numa situação estressante da vida, numa situação ansiosa no trabalho, a gente come sem perceber, né? Muitas vezes a gente nem sabe o que comeu, né? E o mindful eating, ele vem para trazer exatamente o inverso, né? Você estar presente enquanto você come. E aí aqui eu trouxe essas 9 atitudes mindfulness aplicadas à nutrição. Então, como eu falei para vocês, a mente de principiante. A gente já olha o alimento já pensando no quanto a gente vai engordar, né? No quanto aquele alimento é calórico ou não, né? Então, é olhar para o alimento como se você estivesse vendo pela primeira vez. Porque se você fizer isso, você não vai comer correndo. Se você fizer isso, você vai comer consciente. Tem a outra atitude, que é o não julgamento, né? Então, dentro da nutrição comportamental, a gente não trabalha com separação do alimento, essa lista aqui dos alimentos proibidos, que eu tenho que cortar, e a lista dos alimentos permitidos, né? Eu tenho permissão para comer, tudo é permitido comer, né? Então, nós podemos comer de tudo, mas não tudo. Então, quando a gente traz esse pensamento, a gente já tem uma leveza no ato de comer, a gente deixa de comer transtornado, né? É muito comum um comer transtornado. O que é esse comer transtornado? É você comer pensando que você vai ganhar peso, é comer pensando comer sem mastigar, é comer preocupado, olhando no celular, né? Então, quando a gente fala em não julgamento e a mente de principiante, quem pratica isso nunca vai comer apressadamente, nunca vai comer de uma forma ansiosa ou transtornada. E a paciência, né? Paciência com o nosso processo digestivo, paciência com o nosso processo de emagrecimento, né? Ou ganho de peso, dependendo do objetivo. A confiança, né? De confiar no corpo e na sua sabedoria, né? Então, aqui eu gosto muito de trabalhar a fome emocional e a fome fisiológica. A gente precisa aprender a reconhecer o que é a fome fisiológica, o que é a fome emocional, né? Tem até uma ferramenta, chama Odômetro da Fome, quem quiser depois pesquisar, eu acho bem interessante. Assim, qual é a hora da gente comer? É quando a gente está com uma fome, uma fominha, né? Não é quando a gente está com muita fome. Então, nessa escala do Odômetro da Fome, não é quando eu estou com fome 10. Eu devo comer quando eu estou com a fome 6, 5, e eu tenho que olhar a minha saciedade, assim, eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer? Né? A gente ter essa consciência de se perguntar, antes de se alimentar, eu estou com fome, eu preciso disso para
para comer. Então, isso é você dar confiança para o seu corpo, né? Porque o corpo, ele sempre fala, né? Ele sempre dá sinais. Muitas vezes a gente é que não consegue perceber. E a generosidade, né? Eu acho isso muito bacana, assim, esse conceito de mindfulness aplicado à nutrição, que eu vou até ler para vocês, né? A possibilidade de fazermos algo sem esperar recompensa. É o que a natureza nos oferece. Né? Então, a natureza nos oferece... Se o ser humano não fizer nada, a natureza, ela cria, né? Ela forma fruto, ela forma alimento, né? E assim como nós podemos fazer pelo nosso corpo, dar a generosidade que ele precisa, honrando a nossa fome e fazendo o melhor que podemos fazer naquele momento. Pode passar. Aí a ausência de esforço, né? Esse é um outro conceito que eu gosto muito, né? Que o alimentar ele deve ser um prazer, mas a gente não tem que ficar controlando, raciocinando, se prendendo, né? Quando a gente está se alimentando, porque isso leva ao quê? A um comer ansioso, a um comer transtornado. Então, quando aquela pessoa come, sempre pensando que ela precisa se controlar, normalmente esse controle ele vai ser por pouco tempo. Né? Quando eu ganho a autoconsciência alimentar, quando eu ganho a escolha, eu escolho dar uma coisa boa para o meu corpo. Né? Quando a gente faz esse processo de escolha, tudo muda. Então, a gente deixa de comer algo que seja ruim, não é porque a gente está se controlando, a gente está se prendendo, né? E sim, uma escolha. Então, não tem esforço. Né? Eu não faço esforço para me alimentar bem, eu não faço esforço para dizer não para algum alimento. Mas, claro, eu tenho que honrar a minha fome, né? Eu tenho que saber se eu estou com fome, se ela é física, né? Se é uma fome fisiológica ou se é emocional. E se for emocional? Eu posso olhar para essa fome, né? Eu posso entender, eu posso me perguntar o que eu estou sentindo, né? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Né? São duas perguntas que eu gosto muito de trabalhar antes da gente comer um alimento para saciar a nossa fome emocional. E a aceitação, né? Por que aceitação? A aceitação do meu corpo, como ele é, né? Eu posso aceitar o meu corpo como ele é, e eu posso querer melhorar o meu corpo, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Além da aceitação, eu gosto muito desse conceito que é a gratidão, né? Hoje é um modismo, né? Todo mundo fala de gratidão, mas ela é muito mais poderosa, né? E ela é extremamente estudada. A neurociência estuda bastante a gratidão e o poder que ela tem para fazer mudanças na nossa vida, né? Então, a gratidão é você agradecer aquilo que você está comendo, né? Agradecer o corpo que você tem, né? Tem gente que não consegue mastigar, tem gente que não consegue comer. Então, só da gente poder se alimentar, sentir o gosto de um alimento, isso já é um motivo para agradecer. E quando a gente faz isso, esse comer transtornado, ele diminui muito, né? Essa fome emocional, ela diminui, né? Ela abaixa. Claro que eu estou dando muitos conceitos para vocês, e eu sei que é difícil aplicar todos, né? Mas uma outra coisa eu quero que fique na mente de vocês, para vocês pensarem e experimentarem. Essa é uma mudança absurda, né? Quando a gente aplica esses conceitos na nossa vida, quando a gente orienta os pacientes a fazerem, e eles chegam falando para a gente que a relação com a comida mudou completamente, né? É extremamente gratificante ver essa ferramenta, né, do mindfulness na prática. E aí agora a gente vai para uma parte bem prática mesmo, que são os nutrientes os fitoterápicos adaptógenos na regulação do humor e redução do estresse. O que são esses adaptógenos, né? Por que esse nome adaptógeno? O adaptógeno são normalmente vegetais, né, que possuem substâncias que ajudam a regular o nosso estresse, né, que ajudam
a gente a lidar melhor com essa situação do estresse. Então, aqui a gente vê uma resposta ao estresse na ausência do adaptógeno. E aqui a gente vê uma resposta do estresse na presença do adaptógeno. Né? Então, é aquilo que eu falei para vocês que eu estou ressaltando. A minha condição atual, eu posso não mudar. Né? Então, se eu estou com uma pessoa precisando dos meus auxílios em casa, isso eu não tenho como mudar essa realidade, mas eu posso mudar outras realidades. Eu posso mudar a realidade de ver a forma como eu me relaciono com a comida, eu posso usar nutrientes específicos para modulação do humor, eu posso usar alimentos específicos, né? Então, não só os nutrientes na forma de cápsulas, mas os alimentos específicos, e eu posso usar também os fitoterápicos, né? As plantas que têm uma ação adaptógena, para me ajudar a passar por aquela situação sem chegar a um burnout, por exemplo. Então, aqui eu coloquei os que eu mais uso, tá? Mas tem uma infinidade, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês se lembrarem, para ficar fácil, vocês nunca mais vão esquecer. Lembrar sempre é ginseng, tá? Mas qual ginseng? Tem vários, mas todos eles servem como um adaptógeno. Né? Então, eu coloquei aqui o mais comum, que é o brasileiro aqui, desculpa, o coreano aqui, que é o Panax ginseng. Né? Ele é indicado para aumentar a capacidade física e intelectual nos estados de esgotamento e fadiga. Então, é um adaptógeno que eu gosto muito de trabalhar, primeiro pelo preço, por ser barato, e por ser fácil de ser encontrado. Né? Então, ele pode ser consumido na forma de chá, como pode ser consumido na forma de cápsula. E tem um princípio básico dentro da fitoterapia, eu gosto sempre de falar. As plantas, é bom a gente usar por 3 meses, por até 3 meses, tá? Não passar de 3 meses, a gente troca, a gente faz uma outra escolha, e depois a gente pode até voltar, tá bom? Então, eu gosto de indicar o Panax ginseng quando a pessoa está reclamando desse esgotamento e da fadiga. A maca peruana, que é o ginseng peruano, eu gosto muito de usar principalmente para mulher, para homem, né? Ele tem um poder de fazer uma modulação hormonal, e além disso ajuda no ganho de massa muscular, ajuda a dar mais ânimo. Né? Então, o Panax ginseng eu gosto muito para a parte da concentração, de atenção. A maca peruana, né, eu gosto muito de usar mais quando a pessoa está mais para baixo, está mais triste, está no climatério, a mulher, ou na menopausa. Tá? E o ginseng indiano, esse eu gosto tanto, né, eu só trouxe algumas aplicabilidades dele, mas eu gosto demais da Withania sonifera, né, ou ashwagandha. Ela tanto melhora o foco, concentração, quanto ela acalma também. Então, por isso que eu gosto muito. E a Withania, ela também está muito relacionada ao aumento da dopamina. Então, às vezes a pessoa está muito viciada em celular, está muito viciada em comida, que dá esse prazer hedônico. Às vezes a gente entra com a ashwagandha, a pessoa baixa. Por quê? Porque ela já está com aumento de dopamina naturalmente através dessa planta. E a planta que eu gosto de indicar, eu tenho indicado muito para os pacientes aqui do TRF, muita gente com bastante ansiedade, com ansiedade no trabalho, mas essa planta eu gosto não para manter foco, concentração, para dar energia, mas é o inverso, é para dar calma, né? É para dar tranquilidade, para dar serenidade. Eu gosto muito da rhodiola rósea, muito mesmo. É uma das plantas assim que eu vejo os pacientes mais me relatando melhora, tá? Mas, claro, não é só uma planta que vai resolver o problema, a gente precisa cuidar do todo, né? E o cacau, né? Quando eu falo do cacau, não basta ser aquele chocolate ao leite,
né, que tem bastante açúcar e gordura hidrogenada, né, que é aquilo que eu falei que eleva a dopamina, mas depois você fica buscando mais. Eu estou falando do cacau mesmo, né, do chocolate 70%, que é muito rico em teobromina, que é uma substância que tem uma ação muito semelhante à serotonina, então dá prazer, dá bem-estar, e o cacau também ajuda no foco, tá? Apesar de não estar escrito aqui, ele ajuda no foco. Então, às vezes, você quer tomar um cafezinho, né? Muita gente toma café para poder ficar sempre focado, só que o café você pode ter um excesso de excitação cerebral, e isso ser muito ruim, né? Então, o cacau ele pode dar também esse foco e concentração sem dar essa excitação. Então, você pode misturar um pouquinho de cacau no café, se você quiser. Pode passar. E aqui são alguns nutrientes, né, como magnésio, selênio, vitamina E e ácido fólico, que eu gosto sempre de citar, que são os nutrientes que estão muito relacionados à produção dos neurotransmissores. Eu só vou perguntar que horas são. Quanto? 50, tá certo. Só para ver se a gente tem que correr mais um pouquinho, mas tá certo, tá bem dentro do prazo, né? O nutriente maestro é o magnésio. Ele é o principal, né? E onde que a gente encontra? Nos alimentos que a gente não tem consumido, né? Muita gente está tirando o feijão porque fala que o feijão está engordando, né? Feijão é um alimento rico em magnésio, proteína, fibra, né? As bactérias benéficas adoram. Nos alimentos integrais, nos vegetais verdes escuros, né? Então, onde eu encontro... outro lugar que eu encontro magnésio, que eu gosto sempre de passar, por quê? Porque é fácil. Ninguém precisa saber cozinhar para colocar na comida. São as sementes, né? Toda semente, praticamente, que eu olho numa composição nutricional, ela é rica em magnésio, né? Mas eu gosto sempre de falar da semente de abóbora, que tem a quantidade de magnésio mais elevada, assim, eu acho essa proporção, né? Eu acho muito interessante, não tem gosto ruim, né? A gente consegue misturar em qualquer lugar. Gosto muito de trabalhar com a semente de abóbora. O selênio, que é a fonte maior que tem a castanha do Pará, sem dúvida, mas nem precisa tomar muitas, comer muitas castanhas. 2, no máximo, você já consegue atingir o que você precisa de selênio. A vitamina E, então, os alimentos gordurosos, né? As boas gorduras normalmente são fontes de vitamina E. Então, a manteiga é fonte de vitamina E, né? O azeite. Então, esses alimentos, as sementes mesmo, né? As oleaginosas são ricas em vitamina E. Então, esses alimentos que têm uma quantidade de gordura, o abacate, né? O abacate é interessantíssimo para estresse. A gente sempre vai encontrar a vitamina E. O ácido fólico, que também é amplamente encontrado, mas vive baixo nos exames que eu peço dos pacientes. Porque onde a gente encontra ácido fólico? Principalmente nos vegetais folhosos, né? No ovo também a gente encontra, né? Então, todos esses alimentos, esses nutrientes, se falta, vai faltar neurotransmissor no cérebro. O zinco, né? Aí, por que eu falei que eu gosto da semente de abóbora? Riquíssimo em zinco também. Eu fico impressionada com tanto de zinco que tem em uma quantidade tão pequena. As vitaminas do complexo B, então, quando a gente vê um paciente, às vezes está faltando vitamina B12, normalmente eu já entro com com todo o complexo de vitamina B. Por quê? Porque normalmente faltam em um, falta em outro, porque elas trabalham em sinergia. Ômega 3, extremamente importante. Eu gosto de trabalhar com suplementação de ômega 3 mesmo, as cápsulas de ômega 3, mas eu adoro a chia, né? Acho um super alimento, rica em ômega 3. Para a mulher, a linhaça também rica em ômega 3, é extremamente importante. As duas são ricas em magnésio também, e outros micronutrientes, né, ajudam a controlar a glicemia, né, que é um outro problema que a gente vê bastante, né, entre os pacientes do TRF. E a vitamina C, que é amplamente encontrada em praticamente todas as frutas. E aí, agora, esse é o último bloco, né, as estratégias comportamentais alimentares
para uma vida mais feliz. Eu gosto muito desse conceito também, dentro da neurociência, tem muito artigo, tem muita informação sobre a autocompaixão. Eu vou ler para vocês esse conceito, né, que é uma atitude positiva e solidária de uma pessoa em relação a si mesma, diante de falhas e deficiências individuais. Como resultado dessa atitude de cuidado, ela experimenta uma sensação de maior bem-estar individual. Então, todo cuidador, ele precisa desenvolver a autocompaixão, né? E uma coisa que eu sempre falo, quem desenvolve a autocompaixão, desenvolve compaixão por todos os outros seres, né? E o cuidador, muitas vezes, ele cuida do outro e ele esquece de cuidar de si, né? Esse é um ponto muito importante que eu gosto de colocar. Algumas pessoas precisam estar bem para poder ajudar outras que não estão, né? Vou dar mais um exemplo de consultório para vocês. Uma paciente, ela estava fazendo tratamento comigo, ela queria perder peso, estava indo super bem, estava emagrecendo, estava feliz da vida. E aí, na outra consulta, ela já tinha ganhado quase tudo, e eu não entendi, porque ela estava muito animada. Ela falou, ai, eu estou muito preocupada, porque eu descobri recentemente que a minha mãe desenvolveu diabetes. E aí eu fiquei arrasada, e aí com isso eu voltei a atenção para minha mãe, né? Então, essa paciente, ela tem uma questão, uma lealdade familiar aí, né? Essa fidelidade com a mãe, mas ela deixou de cuidar dela para poder ficar igual à mãe, porque o caminho dela vai ser igual da mãe, né? Se ela não se cuidar. Então, foi o que eu disse a ela, você precisa estar bem para poder cuidar de quem não está, né? Então, essa mensagem que fica para o cuidador, né? Dele aprender a se cuidar, dele aprender a desenvolver a autocompaixão por ele mesmo, né? Claro, que a autocompaixão só pode ser por ele. E aí, vamos aqui, agora, eu gostei desse quadrinho, eu quis colocar para vocês, que é assim, tá, ok, eu vivo nessa vida difícil, eu não tenho tempo para cuidar de mim, porque eu estou cuidando das outras pessoas, e a minha única alegria é a alimentação. Então, o que eu posso fazer? Como que eu vou conseguir mudar um comportamento alimentar? Né? Então, eu trouxe esse esquema aqui para vocês verem que ninguém consegue mudar comportamento, ou ninguém consegue mudar hábito, se não mudar duas coisas primeiro, né? O sentimento, né? O afeto e o pensamento. Se a gente não conseguir mudar isso, a gente não vai mudar uma atitude, né? Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem, né? Então, eu trabalhei bastante, estou muito cansada, e eu vou chegar em casa, eu vou comer, sei lá, algum alimento, um pote de sorvete, porque eu mereço. Eu passei um dia difícil, eu mereço comer um pote de sorvete, porque é o que eu mais gosto. Então, qual foi o pensamento que veio antes de eu comer? Eu mereço. Né? Eu tive um dia difícil. Eu mereço. Qual o sentimento? Eu quero prazer. Né? Ou então, eu posso até estar com pena de mim mesma. Né? Eu posso ter esse sentimento. Né? Eu estou com pena de mim do dia difícil que eu tive. E aí você a mente associa imediatamente a uma comida que vai dar muito prazer. E aí você vai para o comportamento. E depois que você tem aquele comportamento, você vai sentir o quê? Culpa. Né? Você sente culpa, você quer se punir, e aí você vai para a restrição alimentar. Aí você fica se punindo naquela restrição até depois voltar para o ciclo da compulsão e comer novamente e nada mudar, porque você não mudou nem o seu pensamento, você não identificou o seu pensamento, você não teve atenção plena, você não se perguntou o que você estava sentindo e por que você estava sentindo, para você poder mudar o teu sentimento, né? E para poder mudar a tua atitude. E a partir da mudança da atitude, essa atitude reiterada, ela vai acabar virando um hábito. Né? Então, gosto de trazer esse quadrinho, porque ele ilustra bem qual é o passo a passo que a gente precisa fazer
rumo a alguma mudança de comportamento. Né? E aqui, eu trouxe para vocês, eu também gosto muito de falar isso com os pacientes. Muitas vezes, o paciente ele vai lá, eu parto do pressuposto que se ele vai lá, ele quer mudar. Mas mudar é difícil, eu sei disso. Né? E aí, eu falo para o paciente, volta na consulta, mesmo que você não tenha feito muita coisa. Por quê? Porque esse processo de mudança, ele tem fase, né? Então, eu trouxe esse modelo transteórico de mudança comportamental para vocês verem. Então, eu tenho a pré-contemplação, que eu olho, né, eu vejo ali aquele profissional, eu tenho vontade de ir, mas eu não quero ir. E aí, depois você olha para o profissional, você marca uma consulta, você fica esperando, aguardando, e aí você vai no profissional, de repente ele fala alguma coisa para você que ajuda a rodar sua chavinha, né? Porque a mudança é sempre da pessoa, mas aí às vezes tem alguém que ajuda a gente a rodar alguma coisa, e aí ele se prepara, e em algum momento ele vai para a ação, e depois daquilo ele vai para a manutenção. Então, qualquer mudança comportamental, sempre eu vou passar por essa fase, né? Por esse modelinho. E aí, de forma prática, né? O que eu posso fazer? Né? Então, eu falei um pouco das estratégias comportamentais, né? E de alimento, né? De nutrição. O que eu posso fazer para melhorar a minha forma de ver a vida? Né? Eu preciso melhorar a digestão com o uso de enzimas digestivas ou alimentos que melhorem a digestão. Então, tem 1000 chás digestivos, né? Que eu gosto muito de trabalhar. Fazer o uso de probiótico e prebiótico. Gosto muito de fazer uso, né, para os pacientes, principalmente esses com estresse crônico. Eu trabalho também na remoção dos patógenos. O que são esses patógenos? Às vezes são alimentos específicos que estão causando um processo inflamatório, que estão prejudicando a mucosa intestinal daquele paciente. A gente retira por um tempo e depois a gente retoma. Os xenobióticos, né, que são substâncias, né, que o nosso corpo não reconhece, essas substâncias químicas, então, alimentos processados, a gente retira. E os alergenos alimentares, né, então essas proteínas mal digeridas, né, que causam uma ação imunológica no nosso corpo. E o reparo da mucosa intestinal. Então, como que eu reparo? Com micronutrientes, com zinco, né, com vitamina A, com complexo B, né, com vários outros nutrientes, né, com glutamina, também gosto de trabalhar. Pode... e aqui são alguns comportamentos, né, que a gente pode incorporar que vão aumentar a produção desses neurotransmissores. Então, a meditação, ela aumenta os níveis de dopamina, ela aumenta os níveis de serotonina, né, aumenta os níveis de GABA. O sol, a mesma coisa. O sol eleva a produção de serotonina, de dopamina, ouvir música. Então, muitas vezes o cuidador, ele está numa vida tão estressante que ele esquece das coisas que ele gostava. Então, às vezes, ele ouve uma música, ele ouvia música, ele viu um filme, e ele deixa de fazer essas atividades, muitas vezes, porque não dá tempo, né? Deixa de tomar um sol. E todas essas atividades vão ajudar o quê? Fazer a pessoa ficar bem, a se manter bem, para poder cuidar do outro. Né? A prática de exercício físico, a gente nem tem o que falar. Mas, muitas vezes, eu gosto até de falar para as pessoas que falam assim, mestre, eu não estou conseguindo fazer exercício físico porque eu não estou dormindo. Né? Eu estou com dificuldade para dormir. E a pessoa se sente culpada. Eu falei, olha, o mais importante agora não é fazer atividade física. O mais importante agora é regular o sono. Né? Se a gente conseguir fazer com que você tenha pelo menos 5, 6 horas de sono, você vai acordar mais animada e você vai fazer exercício físico. Então, eu sei que o exercício físico é extremamente importante, até porque ele é o elixir, né, do bem-estar. Né? Tem inúmeros estudos mostrando o poder do exercício físico nas células neuronais, né, na função cerebral. Só que, às vezes, o cuidador está tão cansado que a gente precisa primeiro focar no sono, né, para depois a gente ir atrás de outras
de outras ações. Só que fazer meditação eu posso fazer, mesmo estando cansada, tomar sol, eu consigo fazer, né? Então, a gente vai passo a passo. Então, é olhar o que dá conta de fazer e tentar fazer. Tá? Pode passar? Tomar água sempre, né? Eu sempre digo que o cérebro confunde fome com sede. Então, aquela pessoa que está sempre com fome, ela não sabe o que ela precisa comer, o que ela quer comer. Normalmente, isso é sede, né? O cérebro, ele confunde. Então, é muito importante a gente tomar água. Quando a gente está com fome, a gente toma água e depois a gente come. Porque aí, se for sede, a gente já conseguiu... Opa, aí, ó, falou sede. Não, eu não posso falar em água que eu fico com sede. Priorizar os alimentos in natura sempre, né? Esquecer os multiprocessados. Eu gosto sempre de falar do biscoito, assim, eu acho o biscoito um atraso de vida, a gente comer biscoito, porque é uma quantidade de caloria tão grande, é tão pequeno, um volume tão pequeno, então a gente come bastante, e muitas vezes são extremamente processados, assim, não vale a pena, né? Mas se a pessoa gosta tanto e quer colocar, às vezes a gente até consegue encaixar, mas eu acho assim que não vale a pena, que existem outros alimentos mais gostosos, às vezes que vai dar mais saciedade para a pessoa e que ela vai ficar feliz do mesmo jeito. Né? Escolher boas gorduras, então eu foco sempre em azeite de oliva, né? Eu gosto muito de trabalhar com azeite de oliva, esses óleos mais naturais, evitar os óleos refinados, né? Os alimentos que têm boas gorduras, o abacate, o coco, né? As oleaginosas, as sementes, e escolher alimentos de menor índice glicêmico, né? Que são esses alimentos que têm mais o quê? Proteína, que têm mais fibra, né? Então, essas sementes todas que eu falei para vocês são alimentos de menor índice glicêmico. Por que eu estou falando de alimentos de menor índice glicêmico? Se você come alimentos de maior índice glicêmico, você vai ter fome o dia todo, né? Você vai ter aquele pico de glicemia e você vai ter fome o dia inteiro. E, normalmente, quem tem fome o dia inteiro vai sempre atrás de carboidrato de rápida absorção. E aqui são os alimentos, dentre vários, tá? Eu coloquei alguns poucos, porque não adianta a gente dar uma gama e a pessoa fica perdida, né? Hoje em dia, a gente tem muita informação, né? Então, a gente está precisando agora que alguém sintetize essa informação e passe para a gente. Então, eu sintetizei dessa maneira. São os alimentos que eu mais gosto de trabalhar na questão do humor, tá? No bem-estar. Então, o chocolate, como eu falei para vocês, a banana, a aveia, adoro aveia para várias finalidades, quinoa, amaranto, as sementes, né? Maçã, laranja, cebola, que são alimentos que são ricos em fibras prebióticas, né? Que o intestino gosta. Alho poró também, tem bastante fibra. O salsão também. Então, as verduras, legumes e frutas, alimentos integrais, abacate, ovos e oleaginosa. Quer dizer, tudo aquilo que a gente ouve falar, mas muitas vezes a gente não incorpora na nossa vida cotidiana. E aqui, para terminar, eu não vou falar, não vou ler todas as receitas, mas pensando nessa parte prática mesmo. Também não coloquei muitas receitas, porque não adianta a gente colocar tantas. Oi? Pergunta, tá, já estou acabando, aí a gente já vai partir para as perguntas. Eu gosto muito desse chá, esse chá eu uso sempre, até para criança eu uso. A criança, muitas vezes eu não coloco a linhaça, né, mas eu gosto de passar esse chazinho, às vezes troco por erva doce, mas a alface é muito sedativa, a alface é muito, muito, muito calmante. Esse chazinho eu sempre indico nas palestras, né, quando tem essa finalidade. Pode passar. O suco antioxidante, a gente trabalhou, fez um grupo aqui, né, a gente tomava esse suco. Como esse suco é bom, como esse suco levanta a pessoa, né, a pessoa que está cansada, acorda já cansada, numa noite difícil. Eu gosto de tomar à noite também, gosto de tomar no jantar, assim, ele dá uma saciedade muito boa.
né? Ele serve para muita coisa, tá? Então, eu coloquei aqui para o equilíbrio intestinal e emocional, mas ele serve ainda para outras coisas, para regulação da pressão arterial também, para a regulação da glicemia. Pode passar. Essa sopa creme, eu acho ela tão simples de fazer. Eu falo que é sopa creme, que às vezes a gente dá para as crianças também. Tem criança que não gosta de comer vegetais, mas a gente pode fazer dessa forma. Os nutrientes vão estar lá, né? Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, mas não perdem os nutrientes quando você processa? Não, não perco o nutriente, eu quebro a fibra, mas os nutrientes, eles estão lá, tá? Mas essa pessoa, eu prefiro comer de forma mais natural, tá tudo bem, né? Mas eu escolhi os alimentos que mais têm ação no intestino, tanto nessa produção aliás, produção não, nessa oferta, né, de fibras prebióticas, quanto no reparo da mucosa intestinal. Pode passar. Pode passar, isso é continuação. É porque eu gosto sempre de dar material para a pessoa ler depois, né? Então, quem quiser ler depois, tá tudo aí mastigadinho. Esse sagu de suco de uva com chia, eu adoro. Acho que ele tira essa vontade de comer doce, né? Eu acho muito interessante para controle de glicemia, para saúde intestinal, emocional, é uma maravilha. Pode passar. A minha bananinha com canela, cacau e óleo de coco, isso aqui eu adoro, né? São só coisas simples que ninguém precisa ser um chefe de cozinha para fazer, mas isso aqui me acalma de um jeito, me dá tanto foco, concentração. A canela me dá muito foco e ela é muito boa para controle de glicemia. E fora que é gostoso. Eu acho muito gostoso. O docinho de maçã também, a maçã é riquíssima numa fibra maravilhosa que o intestino, que as bactérias intestinais amam, né? Então, passei aqui para vocês também, bem bacana. O gengibre, não tem nem o que falar, amo gengibre. E um peixinho também com alho poró, né? Eu escolhi o alho poró pela quantidade de fibra prebiótica que ele tem, a cebola, que tem bastante fibra prebiótica, né? Então, os temperos, todos esses temperos naturais, todos que vocês usarem, eles sempre vão ter algum nutriente muito bacana, né? Então, fuja desses temperos industrializados, usem os temperos naturais, né, que são maravilhosos, dão gostos diferentes na comida, eu adoro usar. E aí eu termino a palestra com duas frases que eu gosto muito, e ela vale muito para o cuidador, né? Que a felicidade ela não consiste em chegar ao pico de uma montanha, nem em fazer uma escalada sem rumo. Felicidade é a experiência de subir até o topo, né? Então, não é quando a gente chega no topo que a gente vai estar feliz. A gente pode ser feliz enquanto a gente sobe no topo. Então, para ser feliz, eu posso me nutrir adequadamente para eu ter matéria-prima para formar os neurotransmissores que regulam a minha felicidade, né? O meu estado de contentamento. Eu posso ter uma mente consciente, uma atenção plena, né? Como eu dei esse exemplo para vocês, né? Da amamentação. Então, a minha situação não muda, mas eu posso mudar. Eu posso fazer a vida ficar mais leve, a vida ficar mais tranquila. E o outro conceito, esses dois autores, né? O Tal Ben-Shahar e o Mihaly Csikszentmihalyi, são dois autores, né? Dois pesquisadores da ciência da felicidade. Então, eles concentraram os estudos deles na ciência da felicidade, né? Então, o Mihaly, ele que criou esse conceito do flow, né? E aí, eu vou passar para vocês. Os melhores momentos de nossas vidas não são os momentos passivos, receptivos e relaxantes. Os melhores momentos geralmente acontecem se o corpo ou a mente de uma pessoa for levada até os seus limites em um esforço voluntário para realizar algo difícil e que vale a pena, né? Então, dentro desse conceito, o Mihaly ele coloca o seguinte, que para você entrar nesse estado de flow, que é você ficar extremamente concentrado naquela tarefa, é como se nada mais existisse.
aquela tarefa era a única coisa que existisse que era importante. Mas para você entrar nesse estado de flow, você precisa ter uma tarefa desafiadora. Então, cuidar de alguém é extremamente desafiador, né? Você tem uma tarefa desafiadora, mas que você saiba que você é capaz de lidar com aquela tarefa desafiadora. Então, se você tem uma tarefa que não é desafiadora, que você leva com o pé nas costas, você não vai entrar no estado de flow. Se você se propõe a fazer uma atividade que é extremamente desafiadora, que você sabe que naquele momento você não tem uma capacidade para lidar com aquilo, você não vai entrar em flow, você vai entrar num estado de ansiedade muito grande, né? Então, para a gente tentar encontrar esse nosso ponto de equilíbrio, né? Esse estado de flow. E para você entrar no estado de flow, não tem como você fazer isso sem você estar com consciência plena, né? No presente, no aqui e no agora. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e agradeço mais uma vez por essa. Sim, sim. Então, agora a gente tem algumas perguntas sobre a ação da maca negra, onde encontra panagem sangue e onde é seguro adquirir. Olha, eu gosto de adquirir todas essas ervas. Eu não entendi a primeira pergunta. Sobre a ação da maca negra. Não, acho que deve ser maca peruana, não? Ah, tá. Não conheço a maca peruana negra, não conheço essa classificação, tá? E onde encontrar, né? O Panax Ginseng. Tá. Olha, eu gosto do Panax Ginseng, eu gosto em cápsula, tá? Em farmácia de manipulação você encontra, farmácia comum você também encontra, tá? Tem uma marca que é bem antiga, bem conhecida, que normalmente você encontra. Só que na forma de chá, normalmente eu compro em loja de produto natural. Eu não compro em feira, eu não compro erva em feira, tá? Por quê? Porque pode estar contaminada, né? Não tem um controle, né, sanitário, né? Então, é encontrado fezes de ratos, né? Então, eu gosto de comprar em lojas de produto natural que tenha, que seja embalado, ensacado, tá? Então, aqui em Brasília, não estou fazendo propaganda de nenhuma, mas eu costumo comprar na Shizen, é uma loja que eu confio muito, tem mercado japonês também, que eu confio bastante, né? Tem a Biomundo, dessas lojas, assim, de um modo geral, de produto natural, tem uma confiança maior, tá? E aí, como fazer o chá de Panax Ginseng? É sempre bom olhar o rótulo, mas eu sempre gosto de dar essa regrinha básica para a gente fazer chá. Então, essas partes mais delicadas da planta, né? Então, folhas, flores, frutos, normalmente é infusão, né? Então, o que é infusão? Você não ferve a erva, né? Você coloca, você ferve a água, assim que levanta a fervura, você desliga, aí você, normalmente, uma colher de chá da erva, ou uma colher de sobremesa rasa, para 200 ml, tá? E aí você coloca em infusão, que é você coloca a erva, aí tampa, deixa 5 a 10 minutos e toma pura, tá? Evitar até mel, né? Mas se não gostar, pode colocar um pouquinho, mas o ideal é tomar puro. Se for um chá de uma coisa grossa, tipo canela, um tronco, aí você tem que ferver. De um modo geral, também são 5 minutos, 5 a 8 minutos de fervura, depois deixa em infusão. Mas, normalmente, o fabricante, ele coloca como que a pessoa deve fazer o chá, tá bom? Qual a sua opinião sobre a ingestão de kefir? Adoro. Adoro kefir. A única questão minha é que a pessoa realmente ela precisa ser disciplinada, porque ele dá e ele vai prosperando, daqui a pouco você toma e já não tem mais para quem dar o kefir, porque a premissa básica do kefir é você ganha uma amostra do kefir, né? Então, para quem não sabe o que é kefir são bactérias probióticas, que são
colonizadas em casa mesmo, né, de forma caseira, e aí você pode fazer num suco, você pode fazer num iogurte, tem o kefir na água, né? Você usa o kefir para manter a tua microbiota intestinal adequada. A única observação que eu gosto de fazer é peguem de uma fonte boa, né? Assim, de uma pessoa realmente séria, para não contaminar. Tá? O risco é de contaminação, você ter uma bactéria lá que não seja probiótica, né? Porque para ser uma bactéria probiótica, ela precisa ter comprovadamente benefício no hospedeiro, né? Assim, no corpo humano. Então, o único cuidado é esse, mas eu gosto muito de kefir, muito mesmo. Qual a melhor forma de consumo das sementes para otimizar a absorção das vitaminas pelo organismo? Tá. Embora eu já tenha lido em algumas fontes dizendo que a chia precisa ser hidratada, eu já pesquisei, fui mais a fundo e já li que a chia não precisa ser previamente hidratada, tá? Mas se a pessoa quiser hidratar, pode hidratar um pouquinho, né? A chia, ela rapidamente, ela já forma um gelzinho, né? Então, às vezes, uns 10 minutos a gente já tá vendo o gel. A farinha a linhaça é que ela precisa ser triturada previamente, tá? Ou hidratada, né? Você pode colocar de um dia para o outro, deixa dentro da geladeira, né? De preferência num pote que não passe luz, né? Para não oxidar a gordura que tem na linhaça, tá? As sementes, a semente de abóbora, normalmente quando vem no mercado, ela já está pronta para consumo, mas costumam ser tostadas, tá? É bom dar uma tostada nas oleaginosas, nas sementes, para diminuir a oferta, né? O consumo, na verdade, de algumas substâncias que são tóxicas, tá? Então, é bom fazer isso. Mas, em resumo, as sementes, o gergelim é interessante ser tostado, tá? Então, de um modo geral, a chia você pode consumir in natura, a linhaça é interessante triturar antes, tá? O gergelim também é interessante tostar, assim como o girassol, mas a semente de girassol também você pode consumir ela do jeito que você já compra, é possível. E as oleaginosas, normalmente, quando a gente compra, elas já passaram por esse processo também, tá bom? Qual o nome popular da planta Rhodiola rosea para tentar encontrar? Só conheço como rhodiola. Eu não consigo achar outro nome, mas tem gente que, assim, já vi falando planta da calma, plantinha calmante, mas não é um nome tão comum, né, que tenha ficado, como a ashwagandha, por exemplo, é um nome bem popular da Withania sonífera, tá? Eu não conheço, a rhodiola, conheço como rhodiola mesmo. Quando o HDL diminui 22% em menos de 30 dias, ficando abaixo do valor de referência, mesmo com suplementação de ômega 3, é interessante buscar outra suplementação? Olha, o HDL, para ele subir, aí, o que pode ter acontecido com a pessoa? Não sei, tá? Pode ser um erro do laboratório, mas pode ser o quê? A pessoa tem um consumo de azeite, e aí ela ficou um tempo sem consumir azeite, tá? Porque um dos alimentos que mais ajuda a elevar o HDL é azeite de oliva, né? Então, para dar essa diferença tão grande no HDL, a gente teria que analisar como que estava a dieta antes e como que estava depois. Mas pensando no agora, né? Não, eu quero aumentar o meu HDL. Vá para as gorduras monoinsaturadas, né? Então, o azeite de oliva que eu falei, o abacate vai ser muito interessante, muito bom mesmo. Coco não vai ser interessante, né? Porque a gordura do coco é saturada. As oleaginosas todas, essas sementes que eu falei também, todas vão ter esse poder de aumentar o HDL. O própolis em cápsulas é tão eficiente quanto em gotas?
Olha, tá aí. O própolis eu nunca prescrevi em cápsula, mas eu acredito que seja tão eficiente quanto em gotas, sim. Em relação ao gotas, tem o extrato alcoólico e tem o extrato aquoso. O extrato alcoólico, porque o álcool ele consegue extrair melhor, ele é mais potente, mas tem gente que sente dor no estômago, mesmo com aquela pequena quantidade de álcool. E aí eu indico o aquoso, mas aí não acho que o aquoso tenha o mesmo poder do alcoólico, mas em cápsula eu acredito que tenha sim. Se eu colher as folhas direto da planta, como devo fazer o chá? De qual? As plantas, né? Tá. As folhas, fazer o chá direto das folhas. Tá. É interessante dar uma ressecadinha, tá? Ao natural mesmo, tá? Mas você pode fazer da planta in natura, se você quiser. O que vai acontecer é que você vai precisar de uma quantidade maior, porque quando a planta tá ressecada, e que eu falo que é para fazer uma colher de chá, se for a planta natural, você vai ter que colocar quase com uma colher de sopa. Então, dou exemplo da hortelã. Eu gosto muito de fazer com hortelã in natura. Eu coloco uma colher de sopa da hortelã amassadinha. Se fosse ela ressecadinha, eu colocaria uma colher de chá, tá? Então, assim, basicamente, a regra seria essa. Mas existem outros cuidados, dependendo da planta, mas que não vou conseguir passar para vocês, tá? Tem um relato de uma cuidadora que ela fala que a idosa que ela cuida não dorme, né? Teria algum chá, algo que possa ajudar nessa questão? Porque ela não dorme. Dorme muito mal, a idosa que ela cuida. A idosa que ela cuida que dorme mal. Olha, porque normalmente idoso toma muito medicamento e, embora as pessoas achem que plantas naturais não têm efeito colateral, a gente tem que tomar cuidado, porque algumas plantas têm contraindicação, né? Elas inibem, às vezes, a absorção de uma medicação, a ação de uma medicação. Então, eu tentaria iniciar com alimento, né? Mas o chá de melissa eu acho ele fantástico, fantástico. Só que é bom dar uma olhadinha, se dar uma pesquisada em relação aos medicamentos que ela toma, para não ter interação entre fitoterápico e medicamento, tá? Mas, de cara, eu indicaria o chá de melissa. Por que o chá de melissa? É muito comum o idoso ter problema digestivo também. Então, o chá de melissa, além de ser digestivo, ele é muito bom para o sono. Eu tentaria também esse chá sedativo e calmante com alface. E se a digestão da idosa não estiver muito boa, talvez eu não colocasse a linhaça, tá? Eu deixaria todos os outros ingredientes, menos a linhaça. Se não tiver problema também, esse chazinho de ashwagandha seria muito interessante de dar, tá? Ela é uma das plantas mais pesquisadas que tem. Então, ela tem tanta aplicação que não vejo quase nenhuma contraindicação. Acho que eu tentaria ashwagandha, mas primeiro eu iria na banana com cacau à noite, né? No chá sedativo, no chá de melissa. E aí, assim, tem que ser recorrente, né? Às vezes a pessoa fala, eu tomei 2 dias e não deu certo. Não vai dar certo. Tem que ser recorrente mesmo. Você tem que tomar pelo menos assim 1 semana, 10 dias. Há outro chá também que pode ser muito bom, de lavanda. Eu até tenho lá em casa, às vezes eu faço dela natural mesmo, mas eu gosto de comprar ela ressecadinha também, porque hoje no mercado eu vejo muita lavanda misturada com outras ervas, até com melissa também, com camomila, né, com passiflora, e aí eu acho que tem um efeito muito bom também. Para que serve ginkgo biloba? Olha, o ginkgo biloba, ele também é um adaptógeno. Eu só não coloquei aqui, eu amo o ginkgo biloba. Eu só não coloquei aqui porque nutricionista não pode prescrever ginkgo biloba.
Aí eu falei, não vou colocar algo que eu não posso prescrever. Mas ele também é um que a contraindicação é não usar por mais de 3 meses. Né? Eu gosto muito do ginkgo biloba, tanto para aumentar foco, concentração, quanto para tontura, para paciente com histórico de labirintite. Né? Eu acho que o ginkgo biloba ele é muito bom para isso. A questão não é orientado a usar por mais de 3 meses. E aí, se a pessoa já está usando e gosta, eu troco pelo Panax Ginseng. Aí eu fico fazendo esse revezamento. A última pergunta. Melissa é a mesma que erva cidreira? Só que aí existe uma falsa erva cidreira. Até eu já me confundi uma vez. Eu esqueci o nome científico dela. Porque o nome científico da melissa, então, para você saber que você está tomando realmente a melissa, a erva cidreira, você procura no saquinho lá, tem que estar escrito Melissa officinalis. Essa é a erva cidreira. Aí tem uma outra, que é a falsa erva cidreira, e são plantas muito semelhantes. Mas você vê de perto, assim, são muito parecidas, que também tem ação calmante, mas é a falsa erva cidreira. E aí eu esqueci o nome científico, eu não sei mencionar aqui, mas a melissa é esse, é Melissa officinalis. E estão perguntando onde fica o seu consultório e o seu telefone. Isso acho que eu não coloquei aqui. Olha, eu vou passar meu Instagram A gente compartilha. Porque eu atendo no início da Zanorte, mas eu vou passar meu Instagram e a pessoa ela pode entrar em contato comigo, porque lá já tem acesso ao meu WhatsApp, se ela quiser, tá? É @nutricionista Mércia Cunha. E aqui no tribunal também. E atendo no tribunal. No TRE. Então, os servidores também, tá? Tem eu e tem a outra colega também, nutricionista, Maria César também, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Aí quem quiser marcar, pode marcar lá com a gente. Então tá, as outras perguntas a gente encaminha, tá? As outras perguntas, gente, a gente vai encaminhar depois no chat e também a apresentação, né? E o nosso tempo acabou, então a gente quer agradecer muito a Mércia. Agradeço. Eu brinco, eu falo que ela é a melhor nutricionista do mundo. E é isso, gente. Muito obrigada, viu, por terem participado. A gente agradece demais. Em novembro, dia 10 de novembro, vai ter a palestra que a gente tinha planejado para abrir o nosso projeto, né, o programa Cuidando do Cuidador, que vai ser com a neurologista, que ela vai falar o tema, qual era o tema mesmo, eu esqueci, mas é sobre cuidados também, né? Mas a gente vai divulgar, dia 10 de novembro, tá? Fiquem atentos, tá bom, gente? Tchau, boa tarde, até o nosso próximo encontro. E eu agradeço a todos que assistiram, a todos que ficaram, né, até o finalzinho, até as perguntas. Muito obrigada.